Eu convido a igreja a estar assentada, pode se assentar nesse momento. E logo em seguida você abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Todos acharam, irmãos? Amém? Diz assim, a palavra do Senhor. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: irei, eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Senhor Deus, mais uma vez na tua presença, Senhor, quero te pedir a tua bênção sobre a meditação da tua palavra, e o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor deseja, e falamos apenas aquilo que o Senhor deseja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui fala de um momento onde Eliseu ele está visitando os seus, podemos dizer, os seus alunos. Só que se tratava de uma escola de profetas. Essa escola existia em vários lugares. Existia em Gilgal, existia em Betel, existia em Jericó, em Ramá. E Eliseu era um supervisor dessa escola, vamos dizer assim. E ele resolve então visitá-los naquele momento, para passar um tempo ali com eles. E os aprendizes de profeta, aqueles que estavam ali aprendendo junto com Eliseu, eles moravam cada um na sua própria casa, mas quando Eliseu vinha visitá-los, eles se reuniam ali, se assentavam diante dele para ouvi-lo, para aprender com Eliseu aquilo que o Senhor tinha ensinado a eles. E Deus abençoou essa escola. A gente está num texto onde fala que essa escola se tornou pequena, porque os discípulos falam assim, os discípulos de Eliseu: olha, o lugar que nós estamos aqui habitando é pequeno demais para nós. Nós precisamos ampliar isso. E aí Eliseu concorda com a ideia. Ele fala: vamos lá, podem ir. Aí um deles fala assim: não, Senhor, serve-te de ires conosco. Nós queremos a tua presença conosco. Nós vamos fazer esse trabalho. Nós vamos começar a agir em direção a aumentar essa escola, mas a gente queria que o Senhor estivesse conosco. E então Eliseu resolve ir junto com eles. E nós vemos aqui no texto que um desses homens pega um machado, e na hora de cortar uma viga, uma árvore, um tronco, esse machado se desprende, o ferro se desprende do cabo, cai na água, e esse homem fica desesperado. Pelo grito, pela maneira, pela expressão bíblica aqui: ai, meu Senhor, ele ficou desesperado. E aí ele vai, a Bíblia vai dizer por que ele ficou desesperado: porque era emprestado, não era dele. Ele pega com alguém aquele machado, vai para fazer um trabalho para Deus, para a escola de profetas, junto de Eliseu, que era o senhor deles ali, mas mesmo assim acontece aquele desastre. Algumas coisas importantes eu quero extrair com você desse texto, que você, junto comigo, pensasse e fosse acompanhando. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós devemos esperar na nossa vida, como um todo, espiritual, material, familiar, um crescimento. Amém? Estamos junto dele, junto do Senhor. Precisamos experimentar da parte dele um crescimento nas diversas áreas da nossa vida. Agora, quando há um crescimento nas áreas da nossa vida, há também a chegada de novas responsabilidades.
novos desafios, novas coisas que vão acontecer e que nós deveremos dar conta. E aí que é interessante, porque os discípulos é que tinham que trabalhar pelo crescimento. Veja que não foi Eliseu que falou, vamos aumentar esse lugar? Não, foram os discípulos que sentiram o desejo, por sentirem que ali já estava pequeno demais, em aumentar aquele lugar. E aí me faz lembrar o texto já dos evangelhos, onde Paulo fala, enchei-vos do Espírito. Ou seja, coloca isso na sua vida com Deus. É Deus que nos enche com o Espírito dele? Ele nos enche. Mas quem pede esse enchimento? Porque Paulo está nos orientando. Enchei-vos do Espírito. O que Paulo está dizendo é que o Espírito está disponível. Nós é que devemos nos encher dele. É por isso que nos enchemos ou não. A Bíblia fala, buscai enquanto se pode achar. Eu que busco. Invocai-o enquanto está perto. Eu que invoco. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É eu que preciso transformar. As atitudes partem de nós. Na vida com Deus, para que Deus opere nas diversas áreas da vida, não é diferente. Nós precisamos tomar as atitudes. Eles falam, eis que o lugar que habitamos é pequeno demais para nós. Vamos sair daqui, encontrar um lugar, cortar vidas e vamos ampliar esse negócio. E aí o versículo 3 fala, serve-te de ires com os teus servos. Aqui a gente começa a pensar em algumas coisas fundamentais. Primeira delas, eles pediram a Eliseu, nós precisamos entender e reconhecer que só haverá crescimento, ampliação, algum efeito em qualquer coisa que fizermos para Deus ou na nossa vida secular, se a presença de Deus for conosco. Eu posso desejar fazer tudo, eu posso planejar crescer em qualquer área, mas eu preciso reconhecer como eles, a tua presença precisa ir comigo. Porque se a presença de Deus não for conosco, não adianta. Nenhum projeto vai sair do papel. Se a presença de Jesus não for conosco, nenhum projeto vai ampliar, vai acontecer, seja na vida espiritual, seja em qualquer área. Jesus precisa estar conosco. Agora, é importante eu dizer, é importante dizer o seguinte, a Bíblia ela vai falar, para a gente entrar propriamente no texto, de algumas coisas a respeito do machado. Por que nós usamos esse texto? Esse texto fala que o machado caiu na água, o ferro, e aquele homem ficou tão desesperado. É interessante a gente lembrar do que diz lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 4 e 5. Se quiser anotar aí ou abrir, mas eu já vou ler. Diz assim, que é o momento, não vou nem ler, eu vou explicar. Deuteronômio 19, capítulo 4 e 5. É o momento que Moisés ele vai falar sobre as cidades de refúgio. Naquela época, se alguém matasse uma pessoa, ela era digna de morte. Mas aconteciam alguns acidentes na vida, né? Como acontece hoje, sem querer se atropela alguém, né? Assim hoje, matou, meu Deus, mas eu não tive intenção. Então existia uma cidade de refúgio, onde essas pessoas eram colocadas lá, para que não morressem. Era uma cidade para que eles ficassem refugiados. Pois bem, lá em Deuteronômio 19, a Bíblia vai falar sobre alguém que estava, uma lei especial, dizendo que se uma pessoa estivesse usando um machado, e esse machado, né, no momento que estivesse ali cortando a lenha, se desprendesse do cabo e matasse alguém, essa pessoa era pega e colocada na cidade de refúgio. Então aqui a gente já começa a entender um pouco melhor porque o desespero desse homem. Primeiro porque era emprestado, mas existia uma lei. Mas aí Moisés está dizendo aqui, colocaria ele na cidade de refúgio. Mas esse texto vem a nós nessa manhã só para a gente entender que se houve uma lei lá atrás, dada pelo Senhor a Moisés, é porque isso era comum acontecer.
Não era esporádico, acontecia sempre. E aí foi feita uma lei. Poxa, peraí, senão daqui a pouco todo mundo vai morrer. No que morre pelo machado e o que mata sem querer. Então vamos fazer uma lei. Então isso era comum acontecer. Naquela época, irmãos, outra coisa que a gente tem que pensar, para a gente entender o contexto desse texto. Não tinha lojas de ferramenta como tem hoje. Estragou, você vai ali e compra. Você vai numa Leroy Merlin, né? Ou Leroy Merlin, como eles falam aqui, e compra. Mas naquela época não era assim. Naquela época era difícil. E aí, porque era emprestado, esse homem fica desesperado. E eu vou dizer para vocês um outro texto que está em Êxodo 22, versículo 14 e 15, que diz assim, ó: se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificada, olha aqui, danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Me permitam fazer uma inferência de novo nesse texto. Esse homem estava desesperado porque era emprestado, porque não era difícil isso acontecer, e porque ele teria que tirar dinheiro do bolso para restituir o que era emprestado. Porque lá mesmo já tinha essa lei, e se você pegasse alguma coisa emprestada e desse algum problema, você tinha que pagar. Isso, irmão, certamente, no momento que a gente pensa que esse homem vai ter que reembolsar o que ele prestou, pensar que provavelmente desestabilizaria um orçamento familiar naquela época para poder restituir o que foi perdido. Além disso, naquele momento específico daquela obra, traria atraso na construção, traria mais trabalho sobre outros, porque aquele que deixou o machado embora não teria um machado mais para ajudar. Eu estou tentando construir uma ideia aqui para você entender o contexto. Então esse homem está desesperado. Várias coisas poderiam estar passando ali na cabeça daquele homem. Até a carga de trabalho para os seus amigos. Se nós levarmos tudo isso em consideração, a gente pode imaginar que problema geraria a perda daquele machado. Para a gente entender a expressão daquele discípulo. Agora, é bom a gente olhar esse texto com calma, nos detalhes, porque você vai ver que aquele discípulo, ele fez algo que para nós deve ser um conselho. Aquele discípulo, ele foi rápido o suficiente para saber aonde o ferro tinha caído. Você sabe por que eu falo isso? Porque ele perde o ferro, e aí ele reconhece dentro dele que ele cometeu algo que prejudicaria ele e a muitos. Diz: ai meu Senhor, ou seja, ele pede ajuda a Eliseu, e aí o profeta vai perguntar a ele aonde caiu o machado, e ele prontamente vai dizer: ali. Isso aqui é interessante. Nenhum de nós está livre de perder o machado, mas nós precisamos reconhecer que a ferramenta e o machado, que a ferramenta que nós temos, ela não é nossa, foi Deus que nos emprestou. Pastor, que ferramenta é essa? Só no reino? Só no trabalho na igreja? Não, vai além disso. A autoridade que Deus te deu como pai, como mãe, é uma ferramenta, mas ela é emprestada, foi dada por Deus a você. Porque o filho que você tem não é teu, o filho que eu tenho não é meu, o filho que eu tenho é dele. Tudo que nós temos é dele. Então tudo que temos como ferramenta na nossa vida secular, profissional, na nossa vida espiritual, ela é emprestada. E nós precisamos identificar o momento e onde aconteceu a perda de alguma ferramenta que Ele nos deu. E só quem pode nessa manhã dizer a ferramenta que eu e você perdemos, se é que perdemos, é o Espírito Santo. Mas se nós perdemos essa ferramenta, fiquem tranquilos, porque nesse texto nós vamos ver como Deus age, como o Senhor age para restituir
aquilo que a gente perdeu. Basta que a gente queira. Basta que a gente lembre aonde a gente perdeu, aonde caiu, para que ele possa fazer isso. O profeta diz a palavra que vai atirar um pau na água. Você imagina que seja o próprio cabo daquele machado. Vai atirar o pau na água, sobre o lugar onde o ferro caiu, e a Bíblia vai dizer que o ferro flutuou. Mas vou voltar aqui. Primeiro, o discípulo precisou dizer aonde caiu. E aí ele joga o pau, e aí aquele ferro vai flutuar. Nós temos que reconhecer que é emprestado. E aí eu vou usar texto para você aqui, 1 Coríntios 7, que diz assim, ó: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Olha o que Paulo está ensinando na igreja. Se você tem, foi Deus que te deu. E se Ele te deu, por que você se orgulha? Então nada que Deus nos dá, seja no reino ou fora dele, seja na área familiar ou profissional, nós podemos sequer nos orgulhar, nos ensoberbecer, porque é emprestado. Amém? Tem outro texto em João 3,27, que é quando Jesus está pregando o Evangelho. Chegam algumas pessoas diante de João Batista, e fala assim: aquele homem que o Senhor batizou estava pregando. Eles estão lá, fazendo o batismo, pregando o que o Senhor prega. Aí João vai dar uma resposta, vai dizer assim: o homem não pode receber alguma coisa se lhe não for dada do céu. Nada é nosso. Nem a autoridade que foi dada a Cristo, João vai dizer aqui, foi dada pelo Pai. Jesus vai falar que toda a autoridade foi dada a Ele, pelo Pai. Então nada é nosso, tudo é emprestado. Qualquer dom e talento que você tem, qualquer bem que você tenha, oportunidades que nós temos na nossa vida, vem de Deus. Agora, precisamos entender, eu disse que vem quando as coisas são ampliadas, os projetos são ampliados, vem novas responsabilidades, novas obrigações, e a gente precisa entender que mesmo que isso tudo seja emprestado, nós vamos prestar conta de tudo que Ele nos deu para Ele um dia. Emprestado. Já viu gente que fala assim: eu aluguei o carro não é meu, vou fazer de qualquer maneira. Aí você chega na agência de carro, você vai ter que prestar conta, porque ele vai falar assim: tem um arranhãozinho aqui, estragou ali. Tudo que Deus nos emprestou, tudo que Deus tem te dado, um dia você vai prestar conta a Ele. Entenda isso. Independente de ter sido para você usar exclusivamente no reino dele, ou tenha sido para seu crescimento pessoal, o que foi emprestado por Deus, você vai prestar conta a Ele. Você vai prestar conta da tua família. Eu, como pastor, vou prestar conta de uma igreja. É assim que funciona. Nós vamos prestar. A palavra fala que quando nós trabalhamos, olha só, irmãos, quando nós trabalhamos no dia a dia, numa nossa empresa, nós devemos trabalhar como se estivéssemos trabalhando para Deus. Então quer dizer que eu vou prestar conta para o meu chefe? Não, eu vou prestar conta para Deus. Eles também vão prestar conta. Se trabalharam em regime de escravidão, a palavra vai dizer, vai prestar conta. Todos nós prestaremos conta. Agora, esse discípulo, ele perde a ferramenta, e aqui é importante dizer, no momento que ele está trabalhando para Deus. Como assim, pastor? A gente está trabalhando para Deus, está com a vida no altar, está fazendo tudo para agradar. A gente está tentando ampliar nossa comunhão contigo, que já está pouco, já está pequeno para nós. E é nesse momento que eu perco uma ferramenta. Pode acontecer. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Nós não vivemos o tempo inteiro no sobrenatural. E mesmo trabalhando para Deus, mesmo servindo a Deus, nós podemos perder a ferramenta em alguma área da nossa vida, em algum momento. Paulo fala assim: lembra de onde caíste e arrepende-te. Nós precisamos lembrar. Lembrar onde perdemos a ferramenta, aonde a gente caiu em algum momento, aquilo que Deus nos deu, que a gente abandonou.
foi. Mesmo quando nós estamos trabalhando para Deus, nós precisamos tomar cuidado, porque até no serviço para Ele, irmãos, quando a gente olha esse texto, nós corremos o risco de perder algo de valor que pode nos afetar espiritualmente e consequentemente nas outras áreas da nossa vida. Você quer ver uma história? Moisés era um homem escolhido por Deus para tirar o povo do Egito, mas a Bíblia fala que ele perde. O que Deus tinha dado a Moisés? Mansidão. A Bíblia fala que ele era um homem manso, era um homem que tinha paciência, tinha tanta paciência que ficou voltando várias vezes para falar com o faraó. Era um homem que tinha paciência, era um homem que foi escolhido por Deus, estava ali numa missão, mas até ele, diz a palavra, que em um determinado momento ele perde a paciência, ele perde a mansidão e ele perde o temor. Quando o povo está murmurando do lado dele, querendo água e não tinha água, o que aconteceu? Ele pega, o Senhor fala assim: Moisés, toca na rocha para sair água. Ele tocou na rocha, irmãos, uma vez, e na segunda, tocou? Não, ele feriu a rocha. E aquilo não agradou a Deus. Sabe que momento é esse? É o momento que a gente perde a ferramenta. Deus deu algo a ele, encheu ele de mansidão, de tudo para conduzir aquele povo. Mas no momento da murmuração, ele perde a ferramenta, trabalhando para Deus, e faz algo que fere Deus. Que Deus não se agrada. E Deus vai tratar com ele. Está lá em Números 20, de 1 a 3. Como servos de Deus, nós precisamos saber exatamente qual é a nossa posição e nunca esquecermos que a ferramenta não é nossa, é emprestada. É emprestada. E mais, se perdermos algo necessário, pode comprometer o restante do trabalho. Então eu quero te dar um conselho nessa manhã, da parte de Deus: nunca perca a dependência de Deus. Não é uma ferramenta. Nunca perca a humildade. É uma ferramenta. Nunca perca o desejo, o sentimento de trabalhar com amor para Deus, porque é uma ferramenta. Nunca perca o cuidado para Deus e nas coisas que você faz na sua vida, porque é uma ferramenta que Deus te deu. Nunca perca a santidade, por exemplo, a obediência. São ferramentas que Deus tem nos dado. E se a gente perder em algum momento, como eu estou falando, nós somos humanos, nós precisamos reconhecer na hora e dizer: ai, meu Senhor, emprestado, caiu ali, me ajuda, para que o Senhor possa vir e te ajudar. Porque Ele não deseja que a gente fique sem ferramenta. Amém, irmãos? Ele deseja que a gente tenha a nossa ferramenta de volta. Agora, falamos aqui de ferramenta emprestada, falamos aqui de não perdê-la, porque podemos perder coisas importantes na nossa vida que vão destruir a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, muitas vezes, porque perdemos uma ferramenta que Deus nos deu. Da santidade a Ele, acabamos cometendo alguma coisa que não agrada. Enfim, tantas são as coisas que a gente poderia usar. Mas agora, você pode estar se perguntando: pastor, o que nos faz perder a ferramenta que é emprestada? Existe alguma coisa, né? O que fez Moisés perder a dele naquele momento foi a murmuração do povo. Às vezes não é coisa sua só, às vezes é coisa externa que você não sabe administrar e acaba perdendo a ferramenta. Então, o que faz a gente perder a ferramenta que foi emprestada? Primeiro, machado sem fio, sem corte, exige um esforço maior, uma força superior à necessária. Os irmãos concordam com isso? Se eu pego um machado afiado e taco na árvore, ele vai na hora, ele vai pegar. Se eu pego sem fio, ele vai bater, não tem fio, não corta. Então eu vou ter que fazer uma força maior do que a necessária para conseguir trabalhar com ele. Machado cego, isso é o que o texto está dizendo: machado cego não corta o material necessário para a construção com precisão. Se tiver uma serra, né, Gil, que a gente fez isso aqui, ruim, não vai cortar, as madeiras não vão se encaixar. Então preste atenção nisso. Existe uma força maior, a obra, o projeto não fica da maneira que tem que estar. E o machado sem fio traz risco até de matar alguém, se o ferro se desprender do cabo. Deixa eu falar uma coisa com você. Deus te deu uma ferramenta, a sua língua, a maneira de você lidar com as pessoas.
seu sentimento. Se nós não soubermos usar essa ferramenta, nós matamos alguém com palavras. Porque a gente está pensando em matar com arma, Não, irmãos, às vezes o machado cai, sabe o que é? Eu perco a noção de quem eu sou em Deus e começo a lidar com as pessoas de uma forma tal que eu mato emocionalmente e espiritualmente uma pessoa. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para que nós fôssemos canal de edificação, de crescimento e não de morte. Amém? Então aqui a gente vê que há esse risco. Isso vai gerar uma construção sem estrutura firme e adequada. As madeiras precisam estar bem cortadas para estar ajustadas, para estar firme. E o que adianta a gente levar a nossa vida na presença de Deus se a gente não estiver usando a ferramenta que Ele nos deu, ou se nós perdermos a nossa ferramenta? Nós não vamos ter uma base com Deus, uma vida sendo edificada de forma sólida. Não vamos, não conseguimos. E aí talvez você possa estar pensando nessa manhã enquanto eu prego assim: Senhor, eu já fui tão usado por Deus, eu já trabalhei no teu reino, eu já fiz, e eu estou falando de igreja, e estou falando de como servo de Deus lá fora, já falei tanto do Senhor. Pode pensar no que o Espírito Santo trouxe ao teu coração nesse momento, né? Você pode estar pensando nisso. Eu já conquistei tanta coisa na minha vida secular, mas parece que de um tempo para cá, parece que tudo travou, parece que tudo parou. E aí essa manhã é uma manhã de você pensar: será que eu perdi alguma ferramenta? Será que eu perdi? E onde eu perdi? É como aquela igreja do Apocalipse. Lembra de onde caíste, de repente. E eu não estou falando aqui, irmãos, de pecado, de prostituição. Eu não estou falando disso. Eu estou falando qual foi a ferramenta que Deus me deu que eu perdi. Será que eu não vou nem usar coisa espiritual, eu vou usar uma outra coisa aqui. Será que o que eu estou fazendo na minha vida secular, eu estou fazendo da forma que eu falei para Deus, que a Bíblia me fala? Será que eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo para Deus? É uma coisa tão simples, mas será que essa ferramenta está comigo? Eu estou fazendo isso para o Espírito Santo trabalhar em você ou outras áreas que você sabe, que eu não sei, mas que você sabe. Nós precisamos entender o que aconteceu. Ninguém pode retribuir para Deus nada com esforço próprio. Ou seja, eu não consigo restituir a ferramenta que Deus me deu. Diferente da lei de Moisés que falava: se perder, vai ter que restituir. Para Deus eu não tenho como restituir, porque o que Ele me dá é emprestado e é dele. Eu vou ter que prestar conta da ferramenta. Não tem como depois, por força própria, eu tentar fazer alguma coisa, ou continuar usando um machado sem fio. Não adianta. Ele não quer que seja assim. Mas a boa notícia é que, como no texto, Deus pode recuperar aquilo que foi perdido e nos colocar de volta no projeto que está estabelecido por Ele para nós. Só Ele pode fazer. Deus pode ouvir de nós onde nós perdemos a ferramenta e falar: vou colocar de volta no projeto. Se eu desejar, se eu quiser, se eu pedir a Ele, Ele pode fazer isso. Ele quer nos dar, cada um de nós, novamente, os benefícios de termos as ferramentas que Ele nos deu. Olha o que Eclesiastes vai dizer, irmãos. Alguns textos eu estou usando aqui sobre o machado para você contextualizar a mensagem. Eclesiastes diz assim: ó, se o machado está cego, que às vezes pode parecer um pastor está falando da cabeça dele, está fazendo muita colocação. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. É o que eu falei aqui. Eclesiastes já fala sobre isso, e é o livro da sabedoria. E ele diz assim: agir com sabedoria assegura o sucesso. Isso é para todas as áreas. O que é agir com sabedoria? É estar com ferro, machado afiado. Aonde você for com o seu projeto e com o seu machado afiado, eu vou fazer isso. Por quê? Porque a ferramenta foi emprestada por Deus. Então tá bom. Pá! Vai ser certo. Você não vai ter que estar golpeando o tempo inteiro, tentando achar uma solução para o teu problema.
tentando achar uma saída para a sua vida, tentando encontrar uma solução do nada para as coisas se resolverem. Não vai, porque se você golpear com força, você só vai se cansar e não vai resolver o problema. E aí Eclesiastes fala: se não tiver afiado, é preciso golpear com mais força. Não faça isso. Haja com sabedoria, porque a sabedoria vai assegurar o sucesso. E a sabedoria é a gente permanecer com a ferramenta afiada. Talvez aquele discípulo tivesse feito um esforço maior do que necessário, porque a ferramenta dele estava com a lâmina desafiada. Ele não tinha afiado a lâmina dele. E aí agora eu quero trazer essa lâmina afiada para nós, como na nossa vida espiritual: consagração, santidade ao Senhor, entrega total a Deus, sinceridade, até para dizer para Deus que não está bem. Porque você já percebeu que ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Nós vamos prestar conta da nossa vida com Deus. Mas você já percebeu que a gente, com medo da gente mesmo, a gente finge para Deus que é alguma coisa que está muito bem. Sem sentido. Lâmina desafiada, golpeando, dando força à toa. Senhor, não estou bem. Senhor, nessa área eu estou mal. Eu preciso que o Senhor me ajude. Preciso que o Senhor jogue esse pau na água, para esse martelo flutuar, esse machado flutuar, voltar a ser uma ferramenta afiada, para que eu não precise fazer uma força extraordinária minha, sem chegar a lugar nenhum. O Senhor pode te ajudar, mas a gente tem que reconhecer. Temos que procurar nos santificar. O que é afiar uma lâmina de um machado? Vou dizer uma outra coisa para você: cumpra os princípios de Deus. Princípio não muda. Amém, irmão? Quando a gente fala Deus não muda, princípios não mudam. Deus muda porque Ele é Deus. Na Bíblia eu posso citar diversos textos onde Deus mudou. A família de Eli era toda de sacerdote. Eu falo assim: não, desisti, pecado. Se prostituíram na porta da casa de Deus, não vou fazer isso mais. Saul vai ser bênção. Depois ele fala: me arrependi, fez o que não devia. Deus se arrepende. Agora, princípios não mudam. O que é certo, o que é errado, desde o Gênesis até o Apocalipse. É por isso que você vê um casal, por exemplo, que não é evangélico, que não é cristão, um macumbeiro, por exemplo, que vive bem com o outro casal, e o casamento é extremamente abençoado. Sabe por quê? Porque o princípio de Deus é para todos, não é para membros de igreja. Se eles forem fiéis um ao outro, se tratarem bem um ao outro, vão levar uma vida abençoada. E a família também. Pastor, mas a minha vida é uma desgraça, a minha família. Meu irmão, se nós não cumprirmos os princípios de Deus, a gente pode estar dentro da igreja que não vai ser bom. Você está entendendo, irmãos? Amém? Amém? Então ou não? É assim que funciona. Princípios não mudam. E cumprir os princípios é estar com esse machado afiado. A sabedoria que assegura o sucesso é exatamente essa: você se entregar, você se consagrar, você ser sincero a Deus, você guardar os seus princípios e gritar na hora certa para Deus: Senhor, me ajuda, porque é cristão, não é meu, e eu entendo isso. E o Senhor está presente aqui, e nessa manhã Ele está disposto a recuperar, a nos devolver a nossa ferramenta. A ferramenta que talvez você tenha perdido na tua casa, no teu trabalho, na vida espiritual, na vida conjugal. Deus está aqui disposto a trazer de novo. Agora, importantíssimo, irmãos, eu já disse, eu quero reforçar: declare para Ele onde foi. Não fica com vergonha, não. Para Deus a gente não esconde nada. A gente esconde no outro. Eu consigo esconder até da minha esposa se eu quiser, mas de Deus eu não escondo. Então diz para Ele: Senhor, caiu ali, foi ali, e eu me arrependo. Eu estou desesperado, preciso da tua ajuda, para que Ele possa te ajudar. Tá bom? Amém?
Não abra mão de que o Senhor esteja nos projetos com você. Permita que esse cabo que ficou na sua mão vá para a mão do profeta, vá para a mão de Deus, para que ele possa fazer disso um milagre na sua vida. Aquele cabo que permaneceu na mão do discípulo foi para a mão de Eliseu. Na mão de Eliseu, quando ele joga na água, o machado tem que flutuar, voltar a ser ferramenta, e o milagre está feito. O milagre é a restituição da ferramenta na nossa vida. E aí o cabo, eu quero dizer que fala da lembrança. Quando você pega o cabo na mão, você fala: um dia Deus me deu algo e eu perdi. E nessa manhã Deus quer restituir você. Seja a tua autoridade no lar, seja o teu testemunho diante das pessoas, seja a tua vida espiritual com Deus, seja o teu serviço na casa de Deus, eu não sei. Mas Deus quer pegar essa madeira da sua mão, esse cabo, que te faz lembrar do que um dia Ele te deu, e fazer disso um milagre. Amém? Entregue a Ele hoje. Permita que Ele transforme essa lembrança, essa saudade em um milagre. Porque não dá para a gente viver de saudade no reino de Deus. Não dá para a gente viver de lembrança quando a gente lida com a nossa família todo dia. Quantos pais, quantas mães, irmãos? Talvez não seja o caso de nenhum de nós aqui que somos pais e mães, graças a Deus. Mas quantos pais e mães têm perdido a autoridade diante dos filhos? Acabou. E foi algo emprestado por Deus. E vão prestar conta a Deus. Para que a gente não perca nada que o Senhor nos deu. Que a gente continue cuidando. Amém? Se você perceber que está trabalhando cansado, fazendo um esforço desnecessário, provavelmente a sua ferramenta não está afiada. Sabe o que é isso? É aquela coisa que a gente vai fazer. Vou fazer para Deus, mas eu faço com pesar, sabe como é que é? Assim, tem que fazer. Eu vou para o meu trabalho, eu não aguento, tem que ir lá. Pô, Deus te deu força, Deus te deu saúde, Deus te deu vigor, Deus já te deu a ferramenta, vai, mas vá querendo. Amém, irmão? Eu não tinha mais. Perdi a autoridade dentro da minha casa porque eu agi mal. Hoje Deus está restituindo ferramenta para você voltar a ter autoridade dentro da tua casa. Aí eu deixei de fazer, eu faço para Deus, mas estou cansado. Afia o machado, Deus vai pegar hoje esse cabo da tua mão, vai fazer um milagre, você vai sair daqui com a ferramenta afiada. No nome de Jesus. Amém? Essa manhã é uma manhã de restauração. Até porque nós estamos lembrando do sacrifício de Cristo na cruz. E o que Ele venceu na cruz, Ele venceu no meu lugar e no seu lugar. Eu posso me apropriar disso. No nome dEle. Né? Permita que a palavra de Deus mude o seu entendimento nessa manhã. Te corrija, se for necessário. Te desperte, se for necessário. Mas permita que Ele afie essa lâmina nessa manhã. Amém? Vamos colocar de pé.